Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Foi forte. Essa guerra aqui redundou na prisão do comandante e na minha exclusão de Brasília. Foi onde caiu o Coronel Osmar? Foi essa briga aqui. E dançou o Capitão Jacanadá também. E o Jacanadá foi junto, porque a gente a briga dos dois, quando os dois brigam, acaba caindo os dois, né? Uhum. Foi assim. Então, isto aqui foi fundamental. Essa regulamentação que aconteceu do dia 23 de dezembro de 64, foi a última coisa que aconteceu em 64. Uhum. Então nós esgotamos 64. Certo. 64 foi aquela coisa da Revolução, aqueles fatos todos, a gente chegando a Brasília, as medidas que nós tomamos, a lei e o regulamento. A partir daí, nós vamos trabalhar em 65. Tem mais uma coisa aqui. A organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros será objeto de estudo posterior. Enquanto isso não ocorrer, enquanto isso não ocorrer, todas as atividades de policiamento de bombeiro, de policiamento ostensivo de bombeiro, continuarão pelos órgãos para isso existentes. Qual eram os órgãos para isso existentes? Era a GEB, não era a Polícia Militar não, era a GEB e aqueles nossos bombeiros, aqueles 132. Eram esses, né, que só eles ficaram dentro disso aqui. Só eles. Porque eles não tiveram como incorporar a gente que estava lá no Rio. Porque a lei não permitia isso. Embora eles pudessem tudo. E a gente não pudesse nada. Né? Mas eles não conseguiram. E eles tiveram que se ater ao que era possível para eles. Considerando, por outro lado... não, isso aqui é outra coisa, né? Bom, isso aqui... Enfim, isso aqui é o que é importante. Se vocês entenderem isso, vai dar para a gente conversar. Se não, nós vamos falar para o deserto. Porque daí para frente, pauleira, já foi pauleira aqui, né? Já foi pauleira. Mas foi uma pauleira respeitosa. Daí para frente foi pauleira generalizada. Aí entramos em 1965. A última coisa de 65, de 64, ainda teve uma portaria. Essa aí foi de 13 de dezembro, teve a de 15 de dezembro. Determinar que todos os servidores da Polícia Civil do antigo DFSP fiquem lotados no atual Departamento Federal de Segurança Pública, ressalvado o convênio com o Estado da Guanabara. Eles não puderam botar a gente lá. Tá, entendeu? A gente brigou. Não, a gente não é do Departamento Federal, a gente continua no Ministério da Justiça. Então, saiu a última portaria, a Polícia Civil passou a ser do Departamento Federal de Segurança Pública. E nós, para eles, éramos deles, mas para nós não éramos deles. Então, era uma briga. Eu nunca fui no Departamento Federal de Segurança Pública, nunca botei meu pé lá, nunca pisei lá. O Coronel Osmar ia, e quando ia lá, quase saía preso lá, até que ele saiu, finalmente ele saiu. Mas eu nunca fui lá, Jacarandá, os caras iam lá, eu nunca botei meu pé no Departamento Federal, porque meus 4 pontos de apoio eram esses aí, né? Palácio Planalto, Nova Cap, Ministério da Justiça e Congresso Nacional. Bom, aí vem... Não, mas tem um detalhezinho aqui também interessante, porque foi a ideia do comandante, lá atrás, de aproveitar... Não, isso aqui não é não. Quando esses dias...
Não, aqui ele dizendo que o Corpo Bombeiro não era, porque aqui já, isso aqui foi para defender a não ida para a Secretaria para a Secretaria de Segurança e para a Polícia e para a Prefeitura. Ele dizendo que o Corpo Bombeiro do Distrito Federal não atendia só no âmbito do Rio de Janeiro, atendia o Brasil todo. E era verdade, porque qualquer coisa ele ia para lá e atendia, etc, etc. Então ele falava aqui, todas as corporações de bombeiros do Brasil vêm adotando os mesmos instruções para o serviço de extinção de incêndio organizado pelo Corpo Bombeiro desta capital, que era do Rio de Janeiro, né? Então, Aí nós acabamos com essa coisa de 64. Uhum. Aí vamos para 65. Aí 65, meu camarada, começou aí foi uma guerra de foice mesmo, sei lá de quê. Né? Começou com... Deixa eu ver aqui onde é que começou. Em 65, nós estamos em 64, né? Deixa eu ver aqui quando é que começou a Palmeiras. 64. Não, e antes também, em 64, ainda teve uma dotação de 980 milhões, que foi para a organização da PM e do Bombeiro aqui em Brasília, e que o Ministério, o DFSP, queria passar a mão, e a gente não deixou. Também esse foi outro ponto de atrito muito sério. Agora vamos aqui para 65. Em 65, deixa eu separar aqui para a gente trabalhar o 65. 65. Esse dinheiro, esses 980 milhões que eu falei, nunca foram utilizados. O Ministério da Justiça criou uma comissão para definir como é que ia ser usado, o que ia para a Polícia Civil, o que ia para a Polícia Militar, o que ia para o Corpo Bombeiro. Só que nunca foi definido isso. Aí veio a lei, porque esses 980 milhões foram estipulados em setembro de 64. Né? Aí veio a lei em novembro de 64, tentando jogar a gente para dentro do Departamento Federal de Segurança Pública. Em função disso, em janeiro de 65, o ministro da Justiça diz o seguinte: a comissão mista, instituída pela portaria tal de 10 de dezembro de 64, ao iniciar seus trabalhos, apresentou o seguinte consulta: se em face da Lei 4.483, que reorganiza o Departamento Federal de Segurança Pública, devem ser mantidas as tarefas, tal. Bom, enfim, eles estavam perguntando se permanecia aquele dinheiro só para a Polícia Militar, Polícia Civil, ou se ia para dentro do departamento, tá? E aí ele diz o seguinte: recomendo à referida comissão, isso é o ministro da Justiça falando, recomendo à referida comissão que promova aqueles entendimentos com o Departamento Federal de Segurança Pública e em seguida apresente relatórios e sugestões para que se possa baixar a decisão adequada. E o dinheiro foi para o DFSP. Nós não vimos o cheiro dessa grana, né? Foi para o DFSP e eles fizeram o que eles quiseram lá. Não fizeram nada para nós, tá certo? Bom, aí vem... Deixa eu botar aqui. Aí vem outra portaria do Ministério da Justiça. Porque nós não aceitamos que nós estávamos no Departamento Federal de Segurança Pública, né? Nós continuávamos brigando lá, porque a gente tinha lá no Rio de Janeiro. Quando eu falo que meu itinerário era no Ministério da Justiça, porque eu ia lá no Ministério da Justiça, falava com o ministro, porque nós tínhamos 2 capitães que eram ajudantes de ordem do ministro. Então eles abriam a porta para a gente, e a gente falava com o ministro. E o comandante era muito... O ministro da Justiça gostava dele, que era o Luiz Gama. O daqui, o general, odiava ele, mas o de lá gostava dele. Então, o ministro da Justiça e Negócios Interiores com a consequente integração da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos bombeiros optantes. Olha aí, a gente continuava optante em janeiro, né? No Departamento Federal de Segurança Pública, de acordo ainda com o despacho, estender à Polícia Militar e ao Corpo Bombeiro a mesma determinação feita ao referido despacho relativamente à Polícia Civil, ficando extinta, em consequência, a coordenação dos servidores optantes. Então, aqui acabou os servidores optantes e ele estava mandando que nós nos integrássemos ao Departamento Federal de Segurança Pública.
E a gente não queria se integrar ao Departamento Federal de Segurança Pública. Você vê, o atrito que era, a briga que era isso aí, era briga para cachorro grande, não era briga para tenente, não. Mas não tinha outro jeito, tinha que encarar lá. Muito bem. Aí vem o ofício do comandante. Aí, não, o coronel Hermar já estava desesperado, né? Porque ele não era uma pessoa, não era um intelectual. Ele era um batistaca mesmo. Vamos fazer, pau, e tinha que fazer de qualquer maneira. Ele não tinha muita finesse, não, né? Não era de chegar e agradar, não. Ele chegava e arrombava a porta e vamos em frente, né? Então, aí ele fez um ofício para eu não sei nem para quê, porque ele nem botou para quê. Excelentíssimo senhor, e não botou para quê. Solicito os bons ofícios do Vossa Excelência no sentido de estudar a possibilidade de execução do plano abaixo. Aí ele criou um plano. Porque nesse 64, enquanto eu ficava no Congresso aqui, ele saía catando formas de criar residência e de criar quartel. Ele foi no Ministério da Marinha, porque tinha um prédio ali na 111 que estava vazio, foi lá, falou com o almirante, para o almirante, se o almirante cedia provisoriamente para os bombeiros irem residir lá, o almirante falou que não, porque a gente estava, a nossa imagem era ruim demais, a gente era considerado subversivo, pô. A gente tinha abandonado a Guanabara, pô. A gente tinha largado, pô, era complicado. Tinha que desfazer toda essa imagem, né? E isso foi sendo desfeito aos pouquinhos, né? Então, aí veio, ele só fez lá. Infelizmente, até o presente momento, nada pude conseguir de útil. Ele bota no ofício, né? Nada pude conseguir de útil. Motivo porque nessa oportunidade em que esta corporação acaba de ser integrada na Polícia do Distrito Federal, de acordo com a Lei 4483, 16 de novembro, que reorganiza o Departamento Federal, submeto o estudo do plano. Qual é o plano? Olha o plano. Solicitação ao excelentíssimo senhor doutor prefeito do Distrito Federal de áreas de Brasília. Ele já estava considerando que a gente ia mesmo para Brasília, para a prefeitura, e não tinha jeito de sair dessa encrenca, né? Então ele já queria, em vez de pedir na nova CAP, né, já queria pedir diretamente ao prefeito, né? Atendimento do pessoal da corporação. Por quê? Aí vem. Por que a gente já estava nesse desespero? Porque uma coisa, cara, é você pegar 132 pessoas, né, 132 homens, a maioria casado com família, né? Tinha alguns solteiros. Eu era solteiro e tinha mas eram poucos, a maioria casada. Pegar, trazer para Brasília e deixar as mulheres e os filhos lá no Rio de Janeiro. Era telefonema direto para cá. Não sei o que, eu estou sem dinheiro, manda dinheiro, eu estou não sei o que. O menino, o filho do Coronel Pulga, por exemplo, caiu da cama lá no não sei o que, a mulher dele ligou para cá desesperado para ir embora lá porque o menino podia morrer, não sei o que. Então isso aí era todo dia. Então eu coloquei isso no trabalho que eu fiz. Uma coisa é você pegar 132 homens com esperança de crescimento. E outra coisa era você ir tirando isso todo dia. Porque foi o que aconteceu. A partir do dia que a gente chegou aqui, tudo que o comandante tinha prometido, pô, não acontecia. Não acontecia. A gente só ia descendo a escada. Né? Descendo a escada. E aí começava aquele negócio, pô, não tem condição, não dá certo, nós estamos lascados, nós vamos acabar. O pessimismo começou a ser o tom da nossa vida aqui em Brasília. Muito poucos tinham esperança de sucesso. Eu era um deles, mas a maioria não, né? Um companheiro da minha turma chegou até a mandar uma carta para o presidente da República, falando, chorando com as mágoas lá. Olha, era um desespero. Foi um desespero aquele período ali, né? E aí o comandante se viu responsável por aquilo, porque afinal de contas tinha sido ele que tinha proposto essa vinda para Brasília sem condições, né? Porque ele, na cabeça dele, achava que a gente chegando aqui, a gente ia conseguir as condições. E não aconteceu. Até em 64, ele não conseguiu absolutamente nada. Com a nossa passagem do Ministério da Justiça para o Departamento Federal de Segurança Pública e já prevendo que a gente ia para a prefeitura. Agora imagina isso na cabeça daqueles 132 que estavam lá e na cabeça do pessoal que estava lá no Rio, por isso que vai ter a marcha, e na cabeça lá do pessoal que estava lá no Rio, né? Era um desespero.
E eles não sabiam, por exemplo, eu vivia no Congresso, então eu sabia das manipulações que a gente estava fazendo, mas eles não sabiam, né? Então eles estavam achando que estavam perdidos completamente. Então, esse plano aqui não chegou nem a ser cogitado por ninguém, né? Por ninguém. Qual era o mais do plano? Preparação do projeto econômico de casa, com 2 quartos, uma sala e demais dependências, permitida a ampliação no futuro. Seleção de um grupo de 40 bombeiros, artífices, que se encarregariam da execução da construção. Solicitação de empréstimo individual para desconto em folha. Solicitação de acordo com as especificações materiais. Então, o desespero era tanto que ele mandou um ofício que não tinha pé nem cabeça, né? Mandou para o prefeito. O prefeito não tomou nem conhecimento disso aqui, né? E aí vem um fato que depois vai redundar na criação da Escola de Formação de Oficiais. Depois disso tudo, ele fez um plano de organização básica, efetiva, etc, etc. E disse que, tendo em vista o reduzido número de oficiais subalternos, não tinha mais, porque isso depois de 66, isso aqui já é depois de 66, né? Não, ainda antes de 66, mas não tinha mais oficial subalterno, porque todos nós fomos promovidos a capitão por homologia, menos os 5 das últimas turmas da EFA, o resto foi todo mundo. Tendo em vista o reduzido número de oficiais subalternos com que contará a corporação, será conveniente o estudo de aproveitamento dos antigos elementos do Departamento Federal de Segurança Pública. Quem eram os antigos elementos do Departamento Federal de Segurança Pública? Era o pessoal da JEP, que a gente veio substituir, entendeu? Então, e eles tirando o cunho, eles queriam vir para o bombeiro, né? Quem fazia parte da JEP era o pessoal do Exército? Era os R2. Era os R2, Era os né? R2 do Exército, que depois continuaram entrando na PM, né? Do oficiais da reserva, aqui, ó, que ele fala aqui, segurança que serviram na divisão de bombeiros do Brasil para inclusão no quadro a ser reorganizado. Ele tinha a esperança que o nosso quadro fosse reorganizado. Considerando que se tratam de oficiais da reserva com curso no CPOR, estádio, tarará. Quando ele me mostrou isso aqui, negativo, coronel, nós não vamos aproveitar isso de jeito nenhum. Nós vamos fazer funcionar a escola. A escola. Isso aqui foi no começo de 65, logo depois da lei 4.483. Bom, aí vamos lá para as brigas de 85. Todo dia que estou te falando, né? Que 65, né? 65. Eu e o Matoso, porque aí a gente ficou igual marido e mulher, mas todos dois eram marido, não tinha mulher não, era todos dois eram marido. Aí pô, ficamos lá, pá, no pau. Cara, militar, não sei o que, para. Um dia, nós fomos, o Matoso me ligou. Porque aí vem uma outra criatura que também ajudou muito a gente, a Magda, né? As mulheres ajudaram a gente pra caramba, viu, Dulce? Pô, foram 3 mulheres na nossa vida aí que foram fundamentais na nossa caminhada, né? A Magda trabalhava lá no Congresso, né? Era funcionária do Congresso, né? Ela era viúva de um grande político, do ex-governador do Rio de Janeiro, Roberto da Silveira, que tinha sido parlamentar e tinha trazido ela para Brasília, que tinha casado com ela e morava lá na 107 com ela, e ele morreu num acidente de helicóptero, lá no Rio de Janeiro, como governador. E ela ficou viúva e ela trabalhava aqui. Aí a gente se conheceu e a gente começou a ter um relacionamento legal, né? E ela tinha muito prestígio no Congresso, né? Então, ela começou a me mostrar as coisas, para mim e pro Matoso, né? E aí a gente foi lá no Congresso e começamos a conhecer quem mandava no Congresso. Era assim. Aí ela foi mostrando, ó, tem que falar com fulano, tem que falar com ciclano, esse aqui é que manda, aquele ali, não adianta, não perde tempo com ele não, fala com esse, fala com aquele, e a gente foi aprendendo, né? Ele me liga para mim, o Matoso, Palinha, ó, vamos lá no Palácio Planalto agora de manhã, que eu tenho um negócio lá para resolver, tu vai lá comigo? Tu me leva lá? Porque também não tinha carro, né? Não, tudo bem. Aí fomos, entramos pela garagem,
de manhã, umas 8 horas da manhã, por aí, quem, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos, subimos, tinha cantina. Já tinha bombeiro lá trabalhando na cantina de garçom, né? Que a gente já ia lá na cantina tomar um cafezinho e tal, né? Na cantina. E como tinha bombeiro lá, a gente ia nessa cantina que era no andar do presidente. Era no andar do presidente. A gente ia pelo elevador privativo, que a gente entrava pela garagem, porque pela frente eles não deixavam a gente entrar, não. Então a gente ia pela garagem na moita. Aí lá, como que não fosse nada, como fosse grande autoridade, o PE fazia continência, a gente pegava o elevador, subia, ia lá e tal. Aí quando nós estávamos lá tomando café, chegou um senhor. Eu volto a falar, eu estava com 23 ou 24 anos. Não, 25, 65, 25. Esse senhor devia ter uns 40 e lá, né? E aí ele começou a conversar com a gente. A gente não andava fardado, não. Eu e o Cardoso, de terno e gravata. E aí a gente começou a conversar com ele. Aí ele falou, vamos tomar café lá na minha sala, né? Nós fomos. Ele não sabia quem era. Nós fomos, tudo bem. Chegou lá na sala dele, ele era, não sei se era o chefe do gabinete ou se ele era o secretário-geral. Era o homem número 2 do Ministério do Planejamento, que era o Roberto Campos, o ministro do Planejamento, todo poderoso Roberto Campos, ministro do Planejamento do presidente Castelo Branco. Aí a gente conversando, e a gente sabia chorar. Isso era uma coisa que essa qualidade a gente tinha. A gente contava história, tudo, aquela confusão, aquela coisa toda. E eu sei dele até, eu acho que ficou gostando da gente. Aí, e a gente falou, deu muita ênfase nessa questão das famílias, que as famílias estavam no Rio, que os bombeiros de PM estavam aqui, não, os PM não, que os bombeiros estavam aqui, e que todo dia chorava, que todo dia morria um, que todo dia não sei o... Ai, tá, aí, bebê, aquela coisa toda. Muito bem. Aí ele se sensibilizou. Aí ele perguntou assim, vocês têm orçamento próprio? Aí a gente falou, temos. E no orçamento de vocês? Eu falei, aí o Matoso, o Matoso entendia mais do que eu. Nessa época eu não era grande coisa na administração, não, né? Eu só tinha vontade, né? Depois que eu fui aprendendo bastante. Não, tem sim, tanto assim, Aí ele falou, manda pegar, chamou a secretária, manda pegar o orçamento da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro do Distrito Federal, que era ainda Corpo Bombeiro do Distrito Federal, que saía lá, né? Veio. Aí ele olhou, pô, mas tem dinheiro, tem muito dinheiro aqui, pô, olha aqui. Vocês precisam desse dinheiro todo para pagamento de pessoal, porque pagava o nosso e pagava o que seria do Rio de Janeiro. Porque quando cortou, né, cortou tudo. E como a gente que manobrava aqui, e como a gente estava brigado lá, que eu não falei da briga com o Rio de Janeiro, né, porque com o Rio de Janeiro foi pior de tudo, né? E aí a gente ficou com o orçamento todo. Aí ele perguntou, a gente não sabia, né? Eu e o Matoso não sabíamos. Aí eu falei, não, mas eu posso perguntar ao meu comandante. Eu tinha os telefones do Osmar, que estava lá no Rio, o Osmar não estava aqui em Brasília. Aí eu liguei para o Osmar, né? E deu sorte que ele atendeu, né? Não sei se eu liguei para a casa dele ou se eu liguei para o ministério, eu sei que ele atendeu o telefone. Aí eu falei, coronel, eu estou aqui no tal lugar assim, e contei a história para ele. E era doutor Milanês o nome desse senhor. E o doutor Milanês está me perguntando se a gente tem possibilidade de fazer uma transposição de pessoal para obras públicas e equipamentos. Aí ele, você está onde? Eu estou aqui no Ministério do Dono Palácio Planalto, qual o telefone daí? Aí, qual é o telefone? Aí ele me deu, eu passei o telefone para o Coronel Magno. Eu vou ver. Levou uns 10, 15 minutos, ele me ligou. Dá para tirar 4 bilhões. 4 bilhões era dinheiro pra caramba, né? Mas não era esses 4 bilhões de hoje não, né? Era 4 bilhões daquele dinheiro antigo lá, que foi desvalorizado milhões de vezes, pô. Era 4 bilhões de cruzeiros, né? Pô, mas era muito dinheiro, né? Aí, dá. Aí o Matoso, pô, e agora? Falei, Matoso, vamos fazer uma conta aqui de português. Se a gente precisa de 4, tu pede 8, pô, que vai dar. Vai dar. Porque a PM estava na mesma situação que a gente. Então eu vou pedir 8. Então tá. Aí a gente falou,
Ó, dá para a gente tirar 4 bilhões do bombeiro e 8 bilhões do PM, de transferir de pessoal para obras, né? Aí ele mandou chamar o cara do DASP, porque o orçamento nessa época era feito lá no DASP, né? O DASP era o Departamento, não sei o quê, de Serviço Público. Departamento de Administração do Serviço Público, DASP. E o orçamento era feito lá. Aí veio o cara, aí ele falou, olha, fazer isso assim, assim, assim e tal. Aí o cara, mas isso não vai ficar bom, porque isso aí vai parecer que a gente é desorganizado, que não sei o quê, e aí começou a botar dificuldade. Aí o cara tá escutando. Ele falou, fulano, eu não estou te perguntando isso, eu estou falando que é para você fazer. Não estou te perguntando se vai ser dificuldade, se não vai ter, tá? Se você fazer. Aí ele deu uma meia trava assim e falou assim, mas tem um problema, isso vai precisar da autorização do ministro. Não dá para fazer sem a autorização do ministro. Não vai precisar, não vai precisar da autorização do ministro. O cara do DAS falou, sem dúvida, vai precisar da autorização do ministro. Aí ele falou, pois é, mas o ministro está em Moscou, que era o Roberto Campos. E se a gente não tiver o aval dele, não dá para fazer. Aí eu falei, não, então vou ligar para o coronel para falar isso para ele, pode ser que ele consiga. Tá, coronel, ó, seguinte, tem que ter, mas o ministro não, tudo bem, eu vou ver. E ele conseguiu, cara. Eu não sei como ele conseguiu esse aval. Eu sei que no fim da tarde, nós fomos embora, né? E ele mandou a gente voltar no fim da tarde, né? A gente voltou. E tinha que ser naquele dia ali, não podia passar daquele dia porque tinha não sei o quê, tinha uma regra lá que se não fizesse naquela época, não podia fazer mais. Era uns negócios complicados que eu não sei explicar, mas era assim. Aí tá. Veio, aí fomos lá. Ó, chegou. O ministro autorizou. O ministro autorizou. Se você olhasse para a cara daquele camarada do DASP, nossa, ele tinha morrido. Ele pensou que a gente não ia conseguir, né? Aí o cara falou assim, então é o seguinte, você vão lá para o DASP com ele, eu não me lembro o nome dele, né? Era um baixinho, um mulato assim, baixinho, gordinho. Não me lembro o nome dele. Vão lá para o DASP, prepara e traz amanhã para mim. Aí a gente foi. O cara botou tanta dificuldade, cara. Não, mas eu não dia, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. E nós viramos a noite lá naquele DASP para conseguir transformar dinheiro de pessoal em obras e coisas. Na volta, quando a gente chegou lá, quando a gente levou já o pronto, aí ele falou assim para a gente, vou falar uma coisa para vocês. Nós não vamos fazer isso agora, não, porque se a gente fizer isso agora e o pessoal lá... Porque a gente contou a história do Departamento Federal de Segurança Pública, que a gente tinha problema, né? Toda aquela confusão toda a gente contou. Se a gente fizer isso agora e o Departamento Federal de Segurança Pública ficar sabendo, é capaz de eles quererem ficar com esse dinheiro para eles. Aí a gente falou, de fato é verdade. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos aguardar mais para frente, deixa aqui comigo, mais para frente, a gente providencia isso. E com mais um detalhe, nós vamos botar que isso aqui será em convênio com a nova CAP. Quer dizer, é um dinheiro carimbado, só pode ser usado pela nova CAP. Vocês terão que fazer um convênio com a nova CAP. Então ninguém vai poder passar a mão nesse dinheiro. Aquela dica foi... Porque depois o que teve de briga por causa desse dinheiro, nossa senhora, né? Foi fantástico. Tudo bem. Aí ficou lá com ele. Então isso foi uma vitória. E eu falei para o comandante, para o coronel Armar, não pode falar isso para ninguém, que esse dinheiro, a gente tem que levar isso aí na boa, né? Vai poder, não vai poder, vai poder, não vai poder, vai poder, não vai poder. E fomos levando na boa, Aí veio janeiro, fevereiro, março, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e estamos na briga. Aí vai para o Rio, volta para o Rio, vai para o Rio, volta para o Rio, vai para o Rio, volta para o Rio. E essa legislação tramitando.
Lá para o mês de abril, se eu não me engano, abril, maio, por aí, o Palácio do Planalto mandou a regulamentação da organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, né? Lembra que nós tínhamos tirado da lei, né? E ficou que seria, posteriormente, seria reorganizado. Aí veio essa lei, veio a proposta, que eu não tenho ela porque eu não sei onde que eu botei, eu perdi, né? Ou emprestei para alguém, alguém deu sumido, né? Veio essa lei, veio o projeto de lei, fazendo a reorganização. E neste projeto de lei estava consolidada a nossa ida para a prefeitura, né? No dia 31 de janeiro de 1966. O resto estava até razoável, mas a prefeitura nós estávamos lá, não tinha como escapar dali, né? Aí nós fomos lá no Congresso para saber quem que era o relator. Aí ficamos sabendo, a Magda descobriu quem era o relator. A Magda era o nosso pombo correio, né? Descobriu quem era o relator. Era o deputado Magalhães Melo, da Arena de Pernambuco. Aí nós fomos descobrir onde que ele morava. E descobrimos onde que ele morava. E metemos o dedo na campainha, eu e o Matoso. Tem! Na campainha dele, né? De manhã. Aí ele atendeu, aí a gente, mas que não dava tempo do cara falar não, a gente ia falando, blá, 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 pá. Aí ele mandou a gente entrar. Aí nós entramos, pá. Aí, tome choradeira, isso é um absurdo, não sei o quê, porque a gente sempre foi no Ministério da Justiça, a Polícia Militar é de 1809, o Bombeiro é de 1856, já tem mais de 100 anos. Era aquela choradeira, aquela história toda, contava aquela história toda, aqueles dramas todos, que a Polícia Militar tinha participado da guerra, o Bombeiro também, tinha feito isso, tinha feito aquilo, que era um absurdo. E uma coisa que o Matoso falou, que o poder bélico da Polícia Militar era muito grande para ficar na mão do prefeito. Eu me lembro direitinho disso. Eu não falava, nessa conversa da Polícia Militar, eu não me metia muito não. Mas o Matoso era muito safo nesse negócio de, né? Ele era muito esperto. Aí, para encurtar, convencemos o deputado a mudar o projeto e voltar a gente para o Ministério da Justiça. O bojo do projeto da prefeitura e foi pro tirar da prefeitura, e nós voltávamos para o Ministério da Justiça argumentando aquela coisa toda, que não teria cabimento na capital da República uma força armada, não sei o quê, que seria a Polícia Militar. E nessa época eu estava morando no apartamento do deputado lá do Rio de Janeiro, Benjamin Fará, que conhecia a gente lá do Rio de Janeiro. E como a gente estava sempre lá no Congresso, conversando, e eu estava lá, na casa dele, né? Isso depois ele me cobrou pra caramba, porque nem para ele eu falei, né? E ele ia votar, né? Preparou, foi para a comissão. Na comissão, eles nem notaram, cara. Porque sabe como é que eles votavam aqui na minha comissão? Não, primeiro que a gente já entregou para o presidente da comissão, né? O deputado já entregou para o presidente da comissão. Aí foi para o plenário. Isso leva um tempo, né? Vamos dizer que nós já estamos lá para agosto, por aí, sei lá. Leva um tempo. Essa tramitação não é assim, correndo. Aí foi para o plenário. Chegou no plenário, e a gente estava em cima lá, acompanhando, direto, né? Chegou no plenário, o presidente da mesa, que eu não me lembro quem era, né, que estava dirigindo os trabalhos, que não era o presidente da casa, projeto, não sei o que, de relatoria do deputado tal. Aí o Magalhães Melo falou que queria pedir preferência para o substitutivo dele. Já foi vai ter substitutivo? Aí pediu preferência. Foi votado e deram preferência para o substitutivo dele. Aí foi votar o substitutivo dele. Aí ele relatou. Quando ele relatou, foi uma surpresa geral, porque ele estava retornando a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para o Ministério da Justiça, né? Mas a gente já tinha trabalhado, os deputados, na simpatia, na conversa e tal, não dizendo o que era, mas, vai entrar um projeto aí, a gente gostaria que o senhor votasse em nosso favor, parará, papapá, né?
Tudo bem. Aí começou a ter a votação. Bom, o quórum mínimo para que tivesse que a sessão não caísse era de 205 deputados. Aí começou a votar. Quem votar, as duas coisas, né? Ou o voto, ou o projeto original do governo, ou o voto do relator, ou o substitutivo do relator. Aí, tá, substitutivo do relator, chegou a 180 votos do relator contra 20 contrários. Ia passar. Ali eu estava rindo até aqui. Porque isso ia ser uma vitória. Nem o Coronel Armando sabia, pô. Só eu e o Matoso que sabíamos daquilo ali. Mas ninguém sabia. E o deputado, claro, né? Que era o relator. Aí aconteceu um fato marcante. O líder do governo, que era um deputado de Minas Gerais, eu sei o nome dele, daqui a pouco eu me lembro, né? Retirou a bancada para cair o quórum. Faltavam 5 votos, cara. Aí tocava a campainha, tocava Rui Santos, deputado por Minas Gerais, Arena de Minas Gerais. Aí o presidente da mesa tocar a campainha, estamos em votação, compareçam. Enfim, a sessão caiu e a gente não conseguiu. Aquela foi a maior derrota que eu tive na minha vida. Foi a maior derrota que eu tive na minha vida. Né? Que a gente estava com a faca e o queijo na mão. Mas depois não foi não, porque depois ela ia ser derrubada mesmo, que o governo não ia aceitar, ia derrubar. Depois ia para o Senado, no Senado a gente provavelmente não ia conseguir, mas, de qualquer maneira, eu não tinha ainda aquela percepção, né? Eu achava que ganhando ali era vitória. Aí, rapaz, eu fiquei maluco naquele dia. Foi uma lição que eu recebi na vida que eu nunca esqueci. Não, mas como agradecer? Pô, o cara arrebentou. Não, cara, nós vamos precisar dele depois, vamos lá agradecer, pô. É assim que funciona na política, você vai e tal. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas será que eu vou conseguir? Aí nós descemos lá que a gente ficou lá lá em cima, né? E o plenário ali embaixo. Aí descemos, fomos lá na chapelaria. Sabe onde é a chapelaria, né? Sim. Ali na entrada do Congresso. Aí estava reunido lá, tinha um grupo de deputados lá reunido, que caiu a sessão, né? O pessoal Aí o Matoso chegou, nós viemos aqui, né, eu sou da PM, o Paulo é do Bombeiro e tal, nós viemos agradecer pelo empenho do senhor, papapá. Aí ficou um clima legal, né? E nessa coisa aí estava um general, que era deputado, Costa Cavalcante, que depois foi presidente de Itaipu, e era assim lá com o governo. Aí ele ficou ouvindo a gente conversando e tal, aí ele me chamou assim, vem cá, o que é isso aqui? Eu não estou sabendo. Aí a gente contou, eu falei, não, eu vou falar com o presidente para ver o que a gente pode fazer por vocês e tal, né? Ficou aquele clima relativamente bom para nós. Tudo bem. Tirou o processo de pauta, né? Tirou o processo, não, o PL, né? De pauta, né? O projeto. Tirou o projeto de pauta. Recolheu o projeto. Não aconteceu nada. Então não houve regulamentação. Não houve regulamentação da lei. Então a gente continuou na mesma situação que nós estávamos. Não saímos do zero. Nós continuamos, uns no Ministério da Justiça, outros no Ministério da Fazenda. Juntando, aí veio, já estava lá para agosto, setembro, aí nós voltamos lá no Palácio. Teve algumas outras coisas que aconteceram, mas as duas coisas mais importantes que aconteceram em 65 foi isso, né? Porque senão eu vou ficar aqui contando história que não vale a pena, né? Nós voltamos lá no Ministério do Planejamento. Aí o doutor Milanês falou, está na hora da gente mandar o projeto para lá. Agora, quando chegar lá, é problema de vocês, pô. Vocês que vão ter que se resolver por lá. Mas a gente já estava muito malandro no Congresso, porque a gente já estava com 2 anos de Congresso, já tinha 64 e já estava com bastante tempo de 65, né?